Primeira Reis, capítulo de número 18. Primeira Reis, capítulo de número 18. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 41 a seguir. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem está olhando para o telão diz aleluia. Que bom. Deixa eu ver aqui se a gente está na mesma versão. Então disse, está na mesma versão. A Bíblia fala assim. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído ou barulho de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Repete comigo: não há nada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Você pode dizer um amém por essa palavra? Pai fiel, é a tua palavra digna de toda aceitação. Sou eu que vou falar agora, Pai, mas é o Senhor que vai ministrar. Por isso que o Senhor alcance nos nossos corações o benefício que o Senhor tem preparado para cada um nessa manhã. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu amo falar sobre Elias. Elias é um profeta, um grande homem de Deus. O homem que viveu altos e baixos, o homem que viveu grandes coisas, mas o homem também que foi intimidado por uma mulher que nós conhecemos aqui no nosso seminário de intercessão como Jezabel. Essa mulher, ela foi uma experiência pesadíssima para a vida de Elias. Falando nisso, nós tivemos aqui o nosso seminário de intercessão que foi muito forte. A pastora Raíssa ministrou aqui de uma forma sobrenatural. E nós aprendemos qual o poder de influência que Jezabel tem sobre a vida daqueles que são profetas. Intimidação. Ele tenta anular a realidade profética com difamação, com tantas coisas. E Elias estava enfrentando não apenas Jezabel, mas o espírito maligno que estava agindo sobre a vida dela. E naquele contexto, eu vou tentar ser muito prático na minha mensagem. Naquele contexto, Deus havia falado que não choveria sobre Israel durante alguns anos. Então a chuva não caía, não existia chuva, não havia chuva, a seca estava lá determinando a realidade do povo. E dentro desse contexto de seca, dentro desse contexto de sofrimento, Acabe, o rei de Israel, ele acabou sendo influenciado por Jezabel, a sua mulher, que trouxe consigo profetas para que pudessem adorar ao Deus Baal. Então, a nação que sempre foi governada pelo Senhor, nos tempos do rei Acabe, agora estava sendo governada por uma influência maligna, por uma influência de profetas que adoravam a Baal. A idolatria tomou conta do contexto. Deus começou a ser esquecido e abandonado. E alguns profetas que sobraram eram perseguidos. Elias, perseguido. Você vai perceber que alguns outros profetas foram escondidos. Por quê? Escondidos para que não fossem mortos pelo decreto de Jezabel.
Então havia um grande conflito, havia um grande problema, havia um grande barulho, havia uma grande realidade afrontando o povo de Deus. E no meio de tudo isso, nós temos um homem chamado Elias, tendo que lidar com todo esse barulho externo. É por isso que hoje eu queria falar um pouco com você sobre isso. Porque nós não podemos permitir que os barulhos que estão à nossa volta nos impeça de ver e ouvir as direções que Deus tem para as nossas vidas. Então o tema da minha mensagem é, bota aqui para a gente. Aleluia. Não se distraia com barulho. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, não se distraia com o barulho. Porque o que Elias agora está vivendo é um barulho. É uma confusão. São homens que estão tentando o matar, uma perseguição absurda. E nós começamos a perceber que Deus, Ele está se movimentando de uma forma muito intencional. E nós precisamos ter clareza do que Deus está fazendo através da vida de Elias. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou perceber que o problema em si não era Baal, nem os profetas. O problema era a seca. O povo estava sem água. Porém, Elias se levanta, se apresenta a Acabe e diz que era para todo o povo se congregar no monte, porque ali nós iríamos ver se Baal de fato era o Deus da nação, ou se nosso Deus, o Deus de Israel, seria o Deus do povo. Essa história todo mundo conhece. A Bíblia vai dizer claramente que Elias congrega todo mundo no monte. E então, os 450 profetas de Baal começaram o desafio. Porque o desafio era o Deus que responder com fogo, esse será Deus sobre Israel. E a fala de Elias é, para que a gente não fique se dividindo entre dois deuses, vamos ver logo quem é Deus de verdade. E então, o desafio era, o altar vai ser colocado, o animal que é a oferta vai ser colocada, e o Deus que responder com fogo será Deus sobre Israel. Os profetas de Baal começaram. E eles fizeram muito barulho. Eles gritaram. Eles gritavam. Chamavam por Baal. Clamavam por Baal. Se mutilaram na intenção de ter de Baal uma resposta, porque era algo comum para eles. E então eles começaram a se automutilar. Eles começaram a fazer muito barulho. Repete comigo, barulho. E ali eles clamavam e nada acontecia. Nada acontecia. Isso começou de manhã, passou pelo meio-dia e foi até um pedaço da tarde. Quando eles perceberam que Baal não respondeu com fogo, então chegou o momento de Elias assumir a posição. E quando Elias assume a posição, nós conhecemos, e eu não quero pregar sobre esse momento, eu só estou narrando a história para entendermos aonde eu quero chegar. Elias, ele repara o altar de adoração ao Senhor. Ele restaura o altar. Ele pega 12 pedras que representam cada tribo de Israel, que são dos descendentes de Jacó. Ele coloca as 12 pedras no lugar. E quando o animal é colocado sobre o altar para poder receber a oração e o fogo vir, Elias pega água. Elias pede, tragam água para que a gente coloque sobre o altar. E Elias ali faz uma entrega. Elias ali faz uma oferta. Porque eu comecei a pregação dizendo que o problema não eram os 450 profetas de Baal. Eu comecei a pregação dizendo que o problema não era Jezabel. Eu comecei a mensagem dizendo que não era a influência desses homens que era o problema. O problema que eles estavam enfrentando era a falta de água. Não tinha chuva. E quando Elias vai clamar por fogo, a entrega de Elias é água. Elias não está apenas fazendo desafio para que a lenha mole fique mais difícil. O que Elias está dizendo é, eu vou entregar para o meu Deus aquilo que tem nos faltado. Porque é sempre assim. Quando eu faço uma entrega verdadeira para Deus, Deus entende qual será o momento da sua retribuição. Aleluia.
Então Elias sabia o que estava fazendo. Elias precisava de chuva. Elias precisava de água. Então a oferta de Elias foi água. Eu me lembro que quando eu me casei, o pastor Gerson estava pregando na igreja que eu congregava, eu tinha levado ele lá numa conferência. Eu era noivo da Raíssa e nós estávamos juntando dinheiro para a nossa lua de mel. E o valor que nós tínhamos não era o suficiente para aquilo que nós queríamos. E durante a mensagem, Deus falou comigo: dá o que você tem para eu te dar o que você precisa. E eu falei: está repreendido, Satanás. Olha só o diabo soprando no meu ouvido uma hora dessa, querendo levar tudo que eu tenho. E mais uma vez eu ouvi Deus falar comigo: me dê o que você tem para eu te dar o que você precisa. Eu liguei para a Raíssa, que ela estava viajando com as irmãs e a mãe. Era uma viagem delas, a despedida de solteiro dela, era o aniversário da Cacá, era muita coisa acontecendo. E aí, o que aconteceu? A Raíssa ligou para mim: se Deus mandou, meu filho, faz. Eu falei: esse que é ruim de casar com mulher crente. Eu doido para ela falar: não, isso é coisa da sua cabeça, faz isso não, de loucura. Mas aí ela falou: se Deus mandou, amor, dá a oferta. Eu fui, peguei a oferta e dei. E então eu vi um milagre acontecer na minha vida. Porque eu dei o que eu precisava ter. Não era o que eu precisava, mas era o que eu tinha. E quando eu coloquei no altar, o que Deus fez? Deus me deu não uma viagem de lua de mel. Com o valor que eu recebi, que eu fui abençoado, eu viajei 3 vezes e paguei as contas 2 meses da minha casa depois de casado. Porque eu dei o que precisava, dei o que tinha, porque Deus mandou, e recebi de Deus o quê? O que eu precisava. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Deus sabia que a necessidade do povo não era matar profeta de Baal. Deus sabia que a necessidade do povo era ter água. Porque o que adianta morrer todo mundo, não ter água, e todo mundo que é de Deus morrer do mesmo jeito? Então Deus sabia que aquela entrega de Elias movimentou o céu na direção de Elias, movimentou o céu na direção de Israel, movimentou o céu na direção de toda uma nação. Quem está aqui comigo diz amém. Porque a entrega foi verdadeira. E então Elias clama pelo fogo, e o fogo vem. O fogo diz, recebe, perceba no texto que a Bíblia fala que o fogo lambe a água, ou seja, ele recebe a água como oferta e depois queima a oferta que foi colocada ao lado do sacrifício. Naquele momento, os profetas de Baal vão ser levados a um grande rio, ao mar, e lá eles são mortos. Dali, Elias parte para uma segunda viagem. Dali, Elias vai para uma nova estação, para um novo lugar, para um novo tempo. Nova viagem, nova estação, novo lugar, novo tempo. E Deus está falando com Elias assim, ainda ensanguentado. Porque Elias tinha acabado de viver todo aquele barulho de morte, todo aquele barulho de profetas sendo destruídos. Quem está aqui comigo diz amém. Então, olha só a pressão que Elias está vivendo. É o barulho de uma mulher que quer matar ele. É o barulho de profeta chamando um Deus que ele sabe que não era Deus sobre ninguém. É o barulho de morte, é um barulho de uma confusão. E cadê a água? Não tem água. E Elias vai para esse lugar, que é o Carmelo. E a Bíblia fala que quando ele chega no monte, ele chega para orar. Porque ele, antes de subir, ele fala com Acabe: ei, vai, come, descansa, porque eu estou ouvindo um barulho. Eu estou ouvindo barulho de muitas águas. Eu estou ouvindo barulho de chuva. Mas a questão é, eu estou vendo barulho. Cadê a chuva? Não tem chuva. Cadê a nuvem? Não tem nuvem. Olha ao teu redor, tem alguma coisa? Não tem nada. Mas eu estou ouvindo barulho. Então tudo que está acontecendo ao redor de Elias é barulhento. Tudo que está acontecendo ao redor de Elias é estressante. Tudo que está acontecendo ao redor de Elias é confusão, é confuso, é conflito. E Elias está no meio de todo esse barulho. E então Elias, ele toma uma decisão. Eu vou subir ao monte. E eu preciso entender de Deus o que fazer no meio de todo esse caos. É o caos de não ter chuva. É o caos de um grande desafio. É o caos de uma vitória dolorosa. Mas é o caos também de ser perseguido. É caos para todos os lados. Barulho para todos os lados. E Elias precisava entender de Deus o que, pastor? O próximo passo. Elias precisava entender de Deus o que ele faria para a chuva vir.
E não dá para viver uma coisa nova sem entender de Deus o passo que eu preciso dar. Então Elias, ele decidiu se ajoelhar. E ele decidiu orar ao Senhor. Só que a Bíblia diz que Elias colocou os seus ouvidos entre as pernas. Eu não vou conseguir fazer isso. Deve ser difícil, né? Com certeza é. Porque naquele momento, Elias estava falando o seguinte: eu preciso ter foco. Eu preciso estar concentrado. Eu preciso que o que está acontecendo ao meu redor não destrua a minha capacidade de ouvir de Deus do que eu preciso fazer para o próximo passo. Perceba, quando nós falamos de decisões, quando nós falamos sobre Deus, nós entendemos no Senhor, quem está aqui comigo diz amém. Nós entendemos no Senhor que barulho demais estressa a gente. Por que as crianças às vezes perturbam? A gente fica com raiva das crianças. A gente foi perturbado o dia todo. A gente ficou ouvindo tudo, ouvindo coisa de patrão, ouvindo coisa de funcionário, ouvindo coisa do demônio, ouvindo coisa de todo mundo. Aí tu chega em casa, as crianças fazem o quê? Barulho. Aí você fica como... Você quer matar todo mundo, por quê? Barulho excessivo causa estresse. E aí você fica estressado. E aí você perde sua capacidade de concentração. Você perde a sua capacidade de foco. E você começa a ser emocional ao extremo. Emocional ao extremo porque os barulhos estão nos dando uma informação. E quando nós abraçamos o barulho, então nós não conseguimos focar no que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que Jesus, em certos momentos, ele se retirava e ficava sozinho, para ter um pouco de paz. É por isso que pastores, de vez em quando, não é que abandonou a ovelha, não. É que pastor também precisa ter um pouco de paz, porque tem decisões que precisam ser tomadas. Então nós precisamos ter clareza do que fazer. Então, olha só, tudo na vida vai exigir de você, em algum momento, foco, concentração. Porque se você viver estressado, se você viver dando vozes a tudo que está ao seu redor, você nunca terá a capacidade de ouvir de Deus o que fazer para o próximo milagre. Porque Elias, ele sabia que precisava viver uma nova estação. Elias sabia que precisava viver um novo tempo. Deus disse que viria água. Mas Elias não está vendo nada ao redor que aponte para que a água venha. Quem está aqui comigo diz amém. Só que agora, Elias está acostumado a ver o fogo descer. E como que o fogo veio? Com Elias orando, com Elias falando, com Elias pedindo, Deus, responde com fogo. Só que a forma que Elias pediu para o fogo vir, não daria certo se ele fizesse para a água vir. Porque o que eu vivi para ter o meu milagre anterior, não vai servir mais para eu ter o meu próximo milagre. Porque cada história precisa de um novo comportamento. Cada estação exige de você uma roupagem. Cada desafio exige de você uma postura. Então não é porque você gritou e o fogo veio que você vai gritar e a água vai vir. Não! Eu gritei, o fogo veio. E agora, o que eu faço para a água vir? O que eu faço para a chuva vir? Eu preciso estar focado. Eu preciso estar atento. Eu preciso entender que os barulhos externos não podem determinar o meu humor. Não podem determinar a minha realidade. Eu preciso entender que o que está acontecendo à minha volta, por mais barulhento que seja, não tem a capacidade de me tirar desse lugar em Deus. A verdade é que nós precisamos entender algo no Senhor. É que concentração nunca foi um problema para Deus.
Nunca foi um problema para você ter que se concentrar. Agora Deus, Ele não gosta às vezes de querer ter um tempo com você, mas você está inquieto demais. Mas é natural, é barulho para tudo que é lado, não dá. E quando as coisas começam a ficar barulhentas demais, nós não conseguimos nos concentrar. Nós não conseguimos ficar focados. Você não entende se é para ir para a direita, se é para ir para a esquerda. Você não entende se é para ir para frente, se é para ir para trás. Você não entende o que tem que acontecer. Deus está falando, mas você não está entendendo nada. Você está falando, mas é muita confusão. Porque é barulho demais. E Deus está falando com você, segue em frente. Deus está falando com você, vai para a direita. Mas é muito barulho, é muita confusão, é muita coisa acontecendo. E você tenta romper, e você não ouve, porque os barulhos estão altos demais. Deus está falando, mas não ouve, é muito barulho. Mas você e eu, nós precisamos falar, para! Porque quem controla a força do barulho não é Deus, somos nós. A tua vida vai tentar o tempo todo fazer barulho para você não ouvir Deus. E não adianta pedir para Deus, Deus, para o barulho. Não, quem cuida do barulho somos nós. Quem olha e fala, para, eu não vou mais ouvir. Eu não vou mais ouvir essas pessoas que estão me levando para longe de Deus. Eu não vou mais ouvir essas pessoas que não têm vida com Deus para me dar conselho. Eu não vou mais ouvir essa tempestade que está vindo sobre a minha vida. Eu não vou mais permitir que o que está acontecendo ao meu redor determine o meu humor, determine o meu foco, determine a minha realidade. Eu vou entender de Deus o que é que eu preciso viver, qual que é o próximo milagre. É a chuva que está vindo aí, então me diz a direção qual que é. Então Deus seja claro comigo, porque eu não darei ouvidos aos barulhos externos, porque eu sei que existe um Deus que está falando comigo, aleluia. Não é que Deus não fale, Deus fala o tempo todo. A questão é, será que nós estamos ouvindo? Ou a gente está ouvindo a informação, doença? Ou a gente está ouvindo a informação, não acredita mais em igreja? Ou a gente está ouvindo a informação, não confia mais em ninguém? Ou a gente está ouvindo a informação, essa tempestade vai te matar? Ou a gente está ouvindo a informação, já deu tudo errado? Ou você está vendo a informação, você não vai dar certo? Ou você está vendo as pessoas que estão te perseguindo porque não querem ver o teu bem? Ou você está ouvindo barulho de gritos dizendo que você não vai avançar, de que você não vai romper? O que você está dando atenção? O que Deus está falando para você é simples hoje. Eu só peguei esse texto por causa do momento em que Elias senta e que Elias coloca os seus ouvidos entre as suas pernas. Porque o que ele está fazendo? Eu não vou ouvir o barulho do que está ao meu redor. Eu preciso estar concentrado no que Deus tem para falar comigo. A posição de oração de Elias é uma informação. Eu não vou ouvir barulhos. Eu não vou dar ouvido a guerras. Eu não vou dar ouvido ao que está acontecendo. Eu preciso entender de Deus o que fazer. Porque eu sei que chuva está vindo, porque Ele disse que vai vir. Eu não sei qual é a promessa que você tem, mas umas coisas eu sei. O que Ele te prometeu vai acontecer. Porém, você precisa aprender a se concentrar. É agitação demais. Tudo tem muito valor, tudo tem muita força, tudo é muito forte, mas nada é mais poderoso do que o Deus que te deu uma palavra. Quanto maior a tua missão, maior vai ser o barulho. Quanto mais alto Deus vai te levar, maiores serão os barulhos ao teu redor. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Elias agora está focado, concentrado, dizendo, eu não vou dar ouvidos aos barulhos que estão acontecendo ao meu redor. Eu vou ficar aqui com Deus. E ele chama o moço e fala, sobe lá o monte e olha para o céu e vê se tem alguma coisa. Ele está concentrado. Ele está focado, ele está orando. Elias não era o patrão daquele menino.
Elias não sentou tomando uma água de coco dizendo, vai ver. Elias estava focado. Elias estava esperando a direção certa. Elias estava esperando o momento certo. Lembre-se de algo. Em momentos de grande tribulação, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus manda falar isso para algumas pessoas. Se aquietem e saibam que eu sou Deus. Para de agitação. Ontem de noite em casa, na hora de tomar banho, eu tentei fazer a posição que Elias fez. Irmão, vai por mim. Eu só consegui ajoelhando e assim um pouquinho, né, forçando o chão para poder chegar lá. Tem gente aqui que nem ajoelhando vai. Porque estar na posição que Elias estava é difícil. E isso me mostra que se concentrar também não é fácil. O que é que Deus quer ensinar para a gente? Deus sabe que não é fácil se concentrar. Deus sabe que não é fácil entrar no lugar de paz. Ainda mais com pessoas acostumadas a guerras. Existem pessoas que estão tão acostumadas a guerras, ai meu Deus, que quando eles entram no lugar de paz, eles acham ruim. Fala assim, gente, mas está calmo demais. Está tranquilo demais. Tem muito tempo que eu não brigo. Tem muito tempo que a gente não arruma confusão um com o outro. Não, isso não é normal. E aí essa pessoa quer voltar para onde? Para o lugar de confusão, de barulho, de guerra. Porque foi tão condicionado a viver guerras que não conseguem desfrutar de um ambiente de paz. É por isso que estar no lugar de paz requer esforço. E não adianta pedir, Deus, me faz viver um lugar de paz. Ele te conduz, mas quem anda é você. Nós precisamos entrar no lugar de paz. Entrar no lugar em que os barulhos não vão me acessar. Aonde eu não vou mais estar estressado com tudo. Porque eu estou focado no que Deus tem para falar comigo. Quantos aqui já viveram coisas grandes em Deus? Digam glória a Deus. A próxima que você vai viver vai ser tudo novo. Inclusive a forma como você tem que se comportar para chegar lá. Porque não adianta ter a ação que você teve para o fogo agora. Porque se fizer a mesma coisa, não é porque deu certo lá atrás que vai dar certo aqui na frente. Por isso que a gente tem que se relacionar com Deus. Por isso temos que ouvir para Deus, é para a direita ou para a esquerda? É para frente ou é para trás? É hora de parar ou de andar? É para correr? Para descansar? É para fazer? É para comprar? É para vender? É para dar esse passo? É para abrir a empresa? É para fechar? O que é que eu tenho que fazer? Os nossos passos não podem ser passos baseados na nossa autossuficiência. Os nossos passos precisam ser passos debaixo de direção. Aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, como eu disse no início do culto, não é uma força, não é uma energia. Deus é uma pessoa. E como pessoa, Ele não energiza você, Ele fala com você. Ele fala. Vai por esse caminho. Vai por aquele caminho. Vira o outro lado. Não retruca. Se preserva. Cala a boca. Não fala nada. Assuma a culpa. Deixem falar de você. Enquanto falam de você, eu cuido de você. Não é hora de guerra, é hora de paz. Ou talvez Deus fale, agora é hora da guerra, vai para cima.
A questão é o que Deus está falando. Precisamos estar concentrados, para não deixar os barulhos nos distraírem do propósito. Elias está orando. Quem está me entendendo diz amém. O moço vai. Você viu alguma coisa? Não, não tem nada. Tá bom. Informação negativa. Não era o que eu queria ouvir, mas eu estou focado. Deus, eu estou aqui. Foi o Senhor que disse que a água viria. Não fui eu que disse. Foi o Senhor que fez os barulhos acontecerem, o barulho de água. Eu creio que o Senhor vai fazer. Vai lá de novo. O menino volta. E aí? Nada. Mas nada. Nada. Mais uma negativa. E aí Elias faz o quê? Continua orando. Não aconteceu de novo como ele gostaria. Porque quem está orando por água não quer esperar, quer ver água. Quem está com sede, irmão, não quer fazer jejum de uma semana para beber água. Quer beber água agora. Quando a gente está com a necessidade, a gente não quer esperar. Nós não queremos esperar diante de necessidade. Diante da necessidade, nós queremos uma resposta. Nós queremos uma ação. Nós queremos uma atitude do céu. Não a negativa. Mas Deus me deu a palavra, por que está dando errado? Mas Deus me deu a palavra, por que a porta não abriu? Mas Deus me deu a palavra, por que não está acontecendo? Mas foi Deus quem disse, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para de perguntar por quê e continua focado. Deus, o que é que eu tenho que entender? O que é que eu tenho que fazer? Vai lá de novo. Porque eu tenho uma palavra. Olha para o céu. Tem que ter alguma coisa no céu. Tem que ter algum sinal. Deus tem que fazer alguma coisa. Aí eu imagino na oração Deus falando, lembra de Noé? Eu só pedi para ele uma vez para construir a arca que vai vir chuva. Durante 100 anos, eu não mostrei sinal nenhum. Eu não mostrei nuvem nenhuma. E nem sinal de chuva. Noé ficou 100 anos sem ter um sinal. Mas no final ele teve a chuva. Não precisamos de sinais. Precisamos de foco. Na palavra que Deus nos deu. Aleluia. Meu Deus. Pedro olha para Jesus e fala, se és tu, me manda ir ter contigo. Andando sobre as águas. Jesus falou o quê? Vem. Jesus libera a palavra. E Pedro não anda sobre as águas. Pedro anda sobre a palavra. Quando Pedro olhou para o barulho, quando ele olhou para a confusão, ele começou a afundar. Porque quando perdemos o foco da palavra que recebemos, por causa do que está acontecendo ao nosso redor, nós começamos a afundar. Eu não sou Jesus, mas se eu tivesse que falar para você hoje, Deus me mandou aqui hoje, para estender a mão e te colocar de novo de pé sobre as águas. Porque você não vai perder o seu foco. Não é porque está dando errado que não vai dar certo. Tenha foco. Essa semana foi uma semana muito barulhenta. Em todos os níveis. Foi barulhento na mente. Barulhento no corpo. Barulhento ao redor. Ontem, recebi a notícia que uma tia minha faleceu. Um acidente de ônibus. Mais de 50 pessoas dentro do ônibus. Só ela e mais uma senhora morreram. Barulho. Numa semana que não poderia acontecer nada, porque a mente já estava cansada. A única coisa que Deus gritou comigo foi essa palavra, foco. Se concentra. Não deixe os barulhos dominarem a sua mente, suas emoções. Eu só falava com Deus, mas Deus, está difícil, essa semana está difícil. E Deus falava, foco.
Olha ao teu redor. Está vendo alguma coisa? Não. Foco. Você vai ver na hora certa. Foco, você vai ver na hora certa. Então, Elias fala, vai de novo. A quarta, a quinta, a sexta. Nada. Imagine a proporção do que é esperar ver algo e não ver. Imagine a proporção do que é esperar viver e não conseguir. Imaginar a porta abrindo e ela não abrir. Imaginar o milagre não chegar, a cura e não chegar. Mas você tem uma palavra que seria curada. Você tem uma palavra que a porta vai se abrir. Você tem uma palavra que Deus vai fazer algo tão sobrenatural, aleluia. Por que Deus te trouxe no culto de domingo de manhã? Meio-dia agora o culto vai acabar. Tenha foco no que Deus está falando com você. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa ter foco para entender que em algum momento o sinal vai parecer insignificante. Vai lá, Elias. Lá por cima do mar. Apareceu uma nuvem, mas é tão pequena. Pensa na mão de um homem, num céu. É nada. Quer que eu volte? O nada, para quem quer enxergar, não tem valor nenhum. O pouco, para quem só está vendo a situação, não quer dizer nada. Mas para quem está concentrado na palavra que tem, e ouvindo de Deus as direções do que fazer, o que é insignificante para todo mundo que vê, para quem está focado na palavra, é presságio de uma grande chuva. Pode não significar muito para muita gente, mas a nuvem pequena que Deus tem mostrado para alguns aí, é sinal de que uma grande chuva está vindo sobre a tua vida. Tenha foco. Se concentre na palavra que Deus te deu. Quando aquele menino volta, Elias falou, agora é a resposta que eu preciso. Corre. Manda Acabe emparelhar o carro. Porque a chuva vai vir. Manda ele ir-se embora. A Bíblia fala que enquanto Acabe está correndo com o seu carro, com o seu cavalo, a chuva vem. A chuva veio sem dó. O céu ficou preto. A chuva caiu. E o milagre não foi só a chuva cair. O milagre foi que Elias correu mais rápido que a carroça. Porque a Bíblia fala que ele foi correndo e chegou no lugar primeiro que Acabe. Ou seja, além de Deus fazer a chuva cair, vai vir uma unção de aceleração na tua vida. Não, acho que só 3 pessoas entenderam. Não é só a chuva que virá. Não é só a palavra que vai se cumprir. Mas Deus vai te fazer correr muito mais rápido do que você corre. Deus vai te fazer romper muito mais longe do que você já foi. Deus vai te fazer viver coisas extraordinárias. Porque quando Deus libera uma palavra e Satanás vem com barulhos ao teu redor, isso é um presságio de que você está no caminho certo. Então deixa vir barulho. Deixa a confusão acontecer. Deixa as coisas acontecerem ao seu redor. Tenha foco. Ouça o que Deus tem para falar para você. Ouça qual é a direção. A direção é essa. É subir para o monte. É orar. É esperar. Então tenha certeza. Vai chegar uma abundante chuva. Se você crê, diga glória a Deus. Vai vir uma grande chuva. E se prepara para correr de um jeito que nunca correu. Se prepare para que quando Deus cumprir a promessa, pastor, Deus não faz no tempo certo, Deus faz, mas às vezes Deus precisa de unção para te movimentar. Deixa eu te explicar isso. Atos 10, 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os enfermos, todos os operados, todos os oprimidos pelo maligno.
Olha o que o texto está dizendo. Primeiro Jesus foi ungido, para depois se movimentar. Não existe movimento sem unção. Não existe se mover sem ser ungido. E o que Deus está deixando claro para você é, quando a unção vier, se prepara. Porque você vai se mover no nível do teu propósito. Você vai se movimentar no nível da tua promessa. E se você tiver que correr mais do que uma Ferrari, Deus vai te fazer correr. Porque é no poder da unção. Não é no teu poder, é no poder da unção. Não é no teu poder, é no poder da unção. A unção, ela significa algo. Eu falei isso na sala de aula essa semana e vou falar para você de novo. As pessoas têm dificuldade de louvor, pode vir que eu vou acabar agora mesmo. As pessoas perguntam, pastor, o que é unção? E um dia eu ouvi uma explicação, eu acho ela sensacional. Presta atenção, olha para mim. Um dia um homem foi perguntado sobre isso. Ele estava numa fazenda. E ele pegou na mão do menino e falou, você quer saber o que é unção? Então eu vou te explicar. Você está vendo aquela vaca no pasto, mugindo e comendo grama? Ele, estou vendo. Ele falou, então, aquilo não é unção. Ele vai. Aí ele pegou o mesmo menino e falou assim, ó, você está vendo? Naquela árvore, no galho, aquele passarinho equilibrado e cantando. Estou vendo. Então aquilo ali não é unção. Porque a vaca foi feita para pastar. O passarinho para cantar, voar e se equilibrar num galho de árvore. Aí o menino falou assim, então me explica o que é unção. Ele falou, calma, agora vai vir a explicação. Imagina essa vaca, no galho daquela árvore, cantando como um passarinho. Isso é unção. Porque a unção é a capacidade que Deus te dá de fazer o que naturalmente você jamais conseguiria fazer. O que Deus está querendo te dizer é, quando eu cumprir, eu vou derramar unção sobre a tua vida. E uma temporada de milagres vai começar a acontecer sobre você. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. A única coisa que você precisa sair daqui entendendo é, cuidado com os barulhos, cuidado com o que está vindo sobre a tua vida. Cuidado com o que estão falando, cuidado com tudo que está vindo para te atacar, para te parar, para te humilhar, para te destruir. Ei, para. Não dá foco para isso, coloca os ouvidos entre as pernas. Comece a ouvir da parte de Deus aquilo que Deus está falando para você. Se ajoelhe, ore, sobe ao monte, tenha atenção de Deus. Fale para Deus, Deus, os meus ouvidos estão no Senhor. Estou aqui para ouvir a tua direção. O que o Senhor quer que eu faça? Qual o passo que o Senhor quer que eu dê? Então Deus vai te dar direção, porque o milagre que passou, você agiu do jeito certo. Agora é uma nova postura, é uma nova conduta, é uma nova forma de se movimentar, mas é uma garantia que está vindo sobre você. Levante suas mãos que eu vou profetizar. Fica de pé no seu lugar. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Existe uma garantia da parte de Deus sobre a tua vida. E eu quero declarar no nome de Jesus, na autoridade que há no nome dele, Deus irá fazer milagre. Eu não sei qual é a chuva que você precisa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a porta que você precisa. Eu não sei o que Deus precisa fazer. Mas eu posso te garantir, vai acontecer. Tenha foco. Tenha foco, não permita que o barulho te distraia. Não permita que o barulho te distraia. Tenha foco, Deus vai te levar para o lugar da promessa, para o lugar do milagre. A água vai vir, a realidade vai mudar, a estação vai mudar, esses tempos mudarão. Você pode levantar as suas mãos e dar um brado de vitória a Ele. Aleluia! Levante suas mãos e declare: